caso que chocou São Paulo. A Justiça marcou para o fim deste mês a continuidade da audiência do tenente-coronel da PM, Geraldo Leite Rosa Neto, que é réu pela morte da própria esposa, a soldado Gisele Alves Santana. Quem tem os detalhes e vai explicar em que pé está esse processo é o novo colunista do Metrópolis, Alfredo Henrique. Alfredo, muito boa tarde, parabéns pela coluna e explica pra gente como é que está essa situação. Oi, Rafa, boa tarde a todos. Prazer estar aqui sempre falando com você, agora nessa nova condição, né? Então, o processo, ele teve uma atualização recente, foi até revelado pela coluna aí, nessa semana, que o agendamento, finalmente, né, do depoimento do coronel, que estava agendado anteriormente, e ele acabou usando dos recursos que ele tinha da defesa para protelar, né, para atrasar isso. Não sei qual que é a estratégia que eles têm com esse atraso, né? Mas finalmente foi agendado agora no dia 28, na quinta vara do júri, né, da vara criminal, está agendado para as 9 horas, que ele fale ali com a justiça a versão dele sobre o que ele disse que aconteceu ali naquele dia do 18 de fevereiro, no apartamento que ele dividia com a Gisele, né? Desde o primeiro momento até agora, assim como a defesa dele, o coronel defende que a Gisele se matou, né, por não aceitar o fim do relacionamento entre eles. Esse depoimento está fechando o que a justiça chama de as audiências de instruções, né, que traduzindo é o quê? Quando a justiça ela reúne os depoimentos de todas as pessoas ali que são convocadas pela defesa e pela acusação, para montar meio que assim, o enredo, né? As personagens aí, entre aspas, que vão estar compondo o júri, assim, né? É uma prévia do que vai acontecer no julgamento, né? E é o que vai valer a partir de agora para quando o Geraldo Leite for julgado, né? Ele é militar, só para as pessoas entenderem por que ele está sendo julgado na justiça comum. É uma regra que é simples, né? Todo crime contra a vida, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não pela Justiça Militar, né? Quem decide o destino do réu é a população, né? O júri popular que vai entender o que é passado ali e determinar o que eles acreditam com base nos relatos. O que eu vou dizer aqui é com base nas perícias e na interpretação da Polícia Civil. O Geraldo diz que ela se matou usando a arma dele e com base em toda a dinâmica do que aconteceu ali na cena do crime, no próprio dia mesmo, a PMs desconfiaram por conta da forma como o corpo dela estava, com a arma na mão, que não acontece isso quando a pessoa tira a própria vida usando uma arma de fogo. O contexto todo ali, o cenário do crime, com base em perícia, na primeira impressão já das testemunhas, depois reforçado com a perícia, mostra que a versão dele não se sustenta, né? O termo é esse, a versão dele não se sustenta. Então, a tendência é que a defesa dele tenha bastante trabalho para provar essa tese aí de que a Gisele se matou. Ele fala que ela não aceitava o fim do relacionamento, e foi até um furo meu, em que a gente conseguiu aqui, apurando, eu constatei numa print de celular que eu tive acesso, que foi até posteriormente aí usada na investigação, que ele acessou o celular dela em um horário em que ela já tinha sido ferida, né? Então ele invadiu o celular dela por algum motivo, né? E a perícia depois mostrou que ele apagou conversas de algum dos aparelhos, que foram apreendidos mais de um, né? Então ele tentou manipular ali algumas das provas, né? Para tentar aí reforçar a versão dele. Isso aí, tecnicamente, é chamado assim de prejudicar a cadeia de custódia, que é assim, ele tentou atrapalhar a linha de investigação, né? E isso aí pode prejudicar bastante ele, que inclusive é uma outra linha que ele tá sendo julgado também por isso, né? Por estar tentando prejudicar as investigações. Dia 28, com certeza, nós iremos acompanhar esse depoimento dele, que eu acredito que não vai ter grandes surpresas, né? A grande surpresa seria se ele eventualmente contasse uma outra versão que não fosse sobre o suicídio da Gisele, né? E a gente vai acompanhar e tentar em primeira mão aí saber o que ele vai dizer e passar para todos, né? Basta acompanhar a coluna e o Metrópolis de uma forma geral.
Alfredo, agora vamos falar de outro caso que também repercutiu